Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém, amados? Estamos de volta para a ministração da palavra do Senhor. E desta feita vamos começar a abordagem da carta de Paulo aos Gálatas. Louvado seja Deus. Quero até aproveitar o ensejo dessa nova carta que vamos começar a ler a partir de hoje, para lembrar os irmãos que a nossa abordagem ela é mais aplicativa. A nossa abordagem ela tem mais um teor pragmático. Volto a bater na tecla que a palavra de Deus é para ser posta em prática, para ser vivida, para guardá-la no coração. E quando a Bíblia mesmo diz de ser guardada, a palavra de Deus, não é colocarmos ela em um cofre, em um compartimento de um móvel, né? E trancarmos ela lá e guardar ela ali para preservar supostamente, e não fazemos uso de ler, de meditar, não. Guardar não é isso. Guardar, segundo o texto sagrado, é colocá-la no coração, e o coração, segundo a anatomia de Jesus, está na cabeça, Mateus 15, verso 19, e a partir dessa palavra em nossa memória, em nossa mente, nós nos deixarmos ser conduzidos por ela. E aí ela ocupando a nossa mente, o nosso coração, a nossa memória, a tendência é que as nossas atitudes, nosso comportamento, nosso procedimento, a tendência é que a nossa linguagem, nosso conceito, a tendência é que as nossas reações respondam positivamente a esta palavra. Por isso que o Senhor manda que aguardemos em nosso coração. Porque aquilo que dominar nossa mente é que vai ser a nossa linguagem. Aquilo que dominar a nossa mente é que vai ser o nosso modo de vivendo, é que vai determinar a nossa conduta, é que vai determinar as nossas ações e as nossas reações. E se estivermos cheios desta palavra, aí tudo vai se harmonizar para que nós a vivamos. Isso não nos isenta de trazer algum conteúdo de um momento histórico, de algum momento teológico, de algum momento apologético, né? De algum momento refutador. Isso não nos impede de, obviamente, fazer alguma citação do pensamento de alguém, de forma alguma. Mas é importante os irmãos entenderem que a motivação dessa abordagem é o pragmatismo, é a vivência. Amém? Para que de fato estejamos no lugar da bênção, que é a presença do Senhor. Volto a dizer, o lugar da bênção é a presença do Senhor. Isso para que nós estejamos a caminho do céu, porque só vale a pena ser crente se for para ir morar no céu. E em trilhando o caminho para ir morar no céu, você estará fazendo coisas que naturalmente atrairão a bênção de Deus para suas vidas. E digo para a minha vida também, né? Até porque tenho sempre batido na tecla de que esta palavra é para quem fala e para quem escuta. Serve para vocês, serve muito mais para mim. Louvado seja Deus. E é essa a nossa pegada nesta fala da voz do divino, esse momento da abordagem
que eu faço da palavra de Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus. Então, sempre que eu começo um livro, uma carta, nesta sistemática que o Senhor tem nos dado desde a minha primeira edição na Rádio Tamandaré, durante todos os 17 anos e 9 meses que eu fiz a madrugada com o programa Acorda Bênção e outra emissora, e essa minha volta aqui para a Rádio Tamandaré, onde já terminei aqui 1 de Coríntios, comecei e terminei aqui 2 aos Coríntios, e agora entrando na carta de Paulo aos irmãos a igreja da Galácia, né? As igrejas da Galácia, aos irmãos que estavam ali no sul da Europa, território que hoje corresponde à França, onde Paulo escreve esta carta, segundo alguns, né, durante a sua primeira viagem missionária, segundo outros, durante a sua terceira viagem missionária. Eu não quero entrar aqui nessa questão histórica, que não é nem polêmica, né, mas que há algumas preferências do raciocínio histórico. Questões, inclusive, que são debatidas, não é? Eu nem gosto de estar argumentando nas minhas abordagens, até porque eu particularmente não gosto de debate bíblico, porque um diz uma coisa, outro diz outra, e o povo não quer isso. O povo quer saber o que é certo, o povo quer saber o que é para se direcionar. Debate não leva a lugar nenhum, só leva a abate, só abate, bate, debate, tá dizendo, isso é para bater. Isso é para um estar divergindo do outro. E divergência, a própria Escritura Sagrada nos diz que não nos leva a nada. E o povo de Deus está querendo, o povo de Deus já está confuso demais, misericórdia. O povo de Deus quer algo certeiro, quer uma direção. O povo quer um aio, o povo quer um guia, o povo quer orientação. E nós, pregadores, devemos ter essa convicção. Devemos ter autoridade, segurança, convicção daquilo que pregamos, com respaldo bíblico, claro. Não é para ter uma convicção apenas empírica, não é para ter uma convicção apenas empírica. Aí você diz, então, pastor, vou ter que apelar para a ciência. Você pode apelar para o seu empirismo e para a ciência, mas você tem que apelar, sobretudo, para a inspiração divina, não é? Para a inspiração divina, porque Pedro já diz em seus escritos que nenhuma palavra da profecia é de particular interpretação, mas homens inspirados por Deus a escreveram, não é? E a inspiração divina, ela pode até se coadunar com o seu empirismo, ou o seu empirismo, na verdade, se encaixar na inspiração divina. A ciência, que infelizmente muita gente tem usado para querer contradizer Deus, tolo quem faz isso, não é? Porque vê que a ciência acaba só confirmando aquilo que é divino. A ciência só faz confirmar o que é divino. As pessoas que deliberadamente resolvem não acreditar em Deus, negar a ação de Deus, negar a existência de Deus, e parte para o ceticismo, para a incredulidade voluntária. Porque o fato é, amados, que quanto mais se estuda, se sabe que há um Deus quem faz tudo acontecer. Quanto mais se estuda, se depara com a imensidão de Deus. Um médico, por exemplo, que não acredita em Deus é um tolo. Porque quando se estuda o corpo humano,
Meu Deus do céu, só Deus, só o soberano que poderia fazer algo tão perfeito como é o funcionamento do corpo humano. Aí você diz, mas pastor, perfeito, fica doente, envelhece e morre. Ah, mas isso aí foi por causa do pecado, é importante entender isso. Porém, o funcionamento do corpo humano tem uma perfeição tão extraordinária, tem uma sincronia tão gloriosa, não é? E tem uma inteligência, o corpo humano tem uma inteligência tão tremenda que ele mesmo, não é, tem a capacidade de se recompor em muitos aspectos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Só não é melhor porque o homem comeu da árvore da ciência do bem e do mal. E aí envelhece, e aí adoece, e aí morre. Porque se o homem tivesse, ainda bem que Deus não fez isso, permitido o homem comer da árvore da vida, porque se o homem tivesse comido da árvore da vida, misericórdia, nunca mais ia morrer. Ia ficar sofrendo a corruptibilidade, expressão que Paulo usa em Coríntios, ia estar sofrendo eternamente a corruptibilidade. Não é? O que significa isso, pastor? Ia estar sempre sentindo dor, ia ficar sempre demente, ia ficar sempre tremendo, ia ficar sempre caindo, ia ficar sempre sem enxergar, ia ficar sempre sem ouvir, ia ficar sempre demasiado, ia ficar sempre inflamado, ia ficar sempre mal. Porque o pecado gerou essa corruptibilidade ao corpo humano. Né? E ele passa por essa degradação, por essa degeneração, quando afetado por algumas patologias, por algumas doenças. Glória a Deus que o Senhor não permitiu o homem comer da árvore da vida, porque senão ia viver eternamente nesta terra, passando por essa situação. Vamos agora voltar as nossas atenções para o livro de Gálatas, Gálatas capítulo 1. O que Paulo mais uma vez está fazendo aqui é defendendo o seu apostolado. Interessante que ele já começa mostrando que foi chamado apóstolo não pela vontade dos homens, não por homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. E aí ele cumprimenta os irmãos, enfatizando que Jesus Cristo se deu pelos nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, a quem para todo sempre ele direciona a sua glória. Ele louva, ele exalta. Mas aí ele se depara com uma situação que lhe deixa estupefato, dos irmãos na Galácia estarem se desviando do evangelho que receberam por parte dele e de todos os seus companheiros de comitiva. Né? Paulo sempre andou com os irmãos fazendo a obra do Senhor. Inteligentemente ele não andava só, como Jesus disse, para que nós fizéssemos pelo menos a partir de 2. Não é bom fazer a obra sozinho, até porque fica difícil fazer a obra só. Em outro momento a palavra de Deus diz: é melhor 2 do que 1. Até gravei um CD com esse tema, melhor 2 do que 1.
E Jesus, quando mandou os 70, mandou de 2 em 2. E a gente tem que aprender isso com Jesus. Né? Que sozinho não é bom, é mais difícil. Há momentos que a gente tem que estar só, e há momentos que, mesmo não querendo, a gente está só. Por exemplo, na nossa relação pessoal com Deus. Isso é individual. A nossa prestação de contas é individual. E os momentos de provações, de tentações, também é muito individual. Tem um teólogo que eu gosto muito dele, chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele disse que a tentação é o momento que você está só. Está só você e a tentação. Ele disse que nem é você e Deus, é você e a tentação. Porque é você quem tem que lidar com a situação. Você que tem que lidar com a situação. Claro, a gente ora, né? Livra-nos do mal. Pronto. A gente pede ao Pai o livramento do mal. Só que o livrar do mal que o Senhor nos dá não é nos isentar da provação, mas é nos dar a sabedoria para lidar com ela. E aí, na tentação, na provação, a gente está só, para que a gente ali se resolva. Louvado seja Deus. Há situações que é necessária uma intervenção divina para o livramento, como, por exemplo, foi a situação de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. O Senhor não os livrou. O Senhor não livrou Daniel de cair, de ser lançado na cova dos leões, mas o livrou de dentro. Não livrou Ananias, Misael e Azarias de ser lançado na fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais, mas o livrou de dentro. Aleluia. São provações. Mas a tentação, ela vem a nós, diz Tiago, pela nossa própria concupiscência, porque Deus não expõe ninguém à tentação, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não é sádico, Deus não quer nos ver sofrendo. Não é? E a tentação é o momento em que nós não estamos inconscientes para não suportá-la. A tentação, ela vem a nós, e aquilo que oramos ao Senhor, livra-nos do mal, o Senhor dá para nós a capacidade da resistência. Resistir ou não, aí é uma escolha nossa. Resistir ou não é uma escolha nossa. Resistir à tentação é uma escolha sua. É uma escolha sua. Não é? É uma escolha nossa. Paulo fica intrigado com os irmãos de Gálatas, porque surge os judeus convertidos ao Evangelho, né? E aí começam a querer que os irmãos gentios guardem a lei de Moisés, obedeçam às práticas judaicas para obterem a salvação. Prosélitos são judeus convertidos, né? Querem agora que os irmãos gentios guardem a lei de Moisés para se salvar. Inclusive, o primeiro concílio da igreja do Senhor Jesus, que acontece em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15, em meados dos anos 49 depois de Cristo, onde quem tem o primado da igreja não é Pedro, é Tiago. Por isso que esse entendimento histórico de que Pedro foi o primeiro papa não tem fundamento, até porque Pedro não tinha o papado da igreja em Jerusalém. Quem tinha o papado
se é que fosse papado, era Tiago. Na verdade, Tiago era quem respondia pastoralmente pela igreja em Jerusalém. Né? Então temos esse equívoco na história, igual a história da descoberta do Brasil. O Brasil não foi descoberto, já tinha os chamados hoje povos originários aqui. Né? Então, muita coisa precisa ser revisada nas histórias que a gente aprendeu lá atrás, principalmente nós que temos já 50, 60, 70 anos ou mais. E o que provavelmente ainda continua sendo ensinado errado por aí. Né? Quem tinha o primado da igreja em Jerusalém foi Tiago. E no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos é discutido ali sobre qual deveria ser, a princípio, o procedimento dos gentios na fé em Jesus Cristo. E ser gentio, eu já disse em outras abordagens, é não ter sangue hebreu correndo na veia. Ser gentio é não ser descendente de Abraão. Espiritualmente falando, é ter ficado para trás, é não ter a revelação do Deus do céu. Gentil com O. Por isso que Jesus disse que quem vive ansioso pelo dia de amanhã, sobre o comer, sobre o vestir, sobre o beber, sobre o calçar, porque não conhece Deus. Aí Jesus faz referência aos gentios. Essa classe de povos surge quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. A partir daí surge essa classe de povos chamada gentios, que é ficados para trás. Porque quem conhece Deus sabe que Deus cuida. Quem conhece Deus sabe que Deus não desampara. Quem conhece Deus sabe que Deus provê. Quem conhece Deus sabe que Ele não nega favor para ninguém. Ele dá bênção a todos que a Ele vem. Dá a vitória e livra do perigo. Como diz o poeta, Jesus é o verdadeiro amigo. Aleluia. Aleluia. Então, há uma discussão em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que precede, né? E culmina, né? Acontece, na verdade, sincronizadamente na história com a situação da igreja na Galácia. E aí Paulo fica aturdido quando os irmãos depressa, Paulo diz aqui, passa daquele que os chamou para a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, diz Paulo. Mas há alguns que os inquietavam, querendo transtornar o evangelho de Cristo. Isso aqui aparentemente é intrigante. É outro ou não é outro? Por que querem transtornar? Porque eu já disse em abordagens anteriores, se você ouvir no YouTube da Rádio Tamandaré as mensagens, se você assistir no Instagram da Rádio Tamandaré as abordagens do final de 1 de Coríntios até o livro de 2 aos Coríntios todo, você vai chegar o momento de me ouvir dizendo, bem como no YouTube Acorda a Bênção, você vai chegar aí o momento de me ouvir dizendo que a palavra evangelho significa norma, regra, doutrina, aplicada aos ensinos de Jesus. A forma substantiva no grego é evangelho, a forma adjetiva é boas novas, para o que é palavra de Deus no livro de Salmos 119. E ali nós temos mandamento, testemunho, conceito, juízo, palavra. Tudo é palavra, lei, mandamento, tudo é palavra de Deus. E o evangelho
que são as normas, as regras de Jesus, é exatamente a verdadeira interpretação que Jesus dá do Velho Testamento. É a verdadeira interpretação que Jesus dá da lei. Entendendo que Jesus Cristo é Deus, e foi Deus quem inspirou também os profetas do Velho Testamento. O problema é que, a exemplo dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus e dos teólogos dos séculos passados, a exemplo do presente, torcem a palavra e interpretam ao seu bel prazer, defendendo alguns os seus interesses, que são os mais escusos possíveis, alguns defendendo seu status quo, alguns defendendo sua bolacha, alguns defendendo seus interesses monetários. É quando, infelizmente, de um bocado de tempo para cá, a fé tem se tornado moneiteísta. Money é dinheiro em inglês, né? Não é monoteísta, que é crença em um só Deus. É moneiteísta. Muitos têm transformado, infelizmente, o evangelho em meio de vida. Aí, por causa de bocado, tiram todos. É uma problemática que nós enfrentamos, que cuidamos de levar o evangelho com verdade, com seriedade, sem interesses financeiros. Aí você fala de pedirmos oferta para a obra, de pedirmos ajuda para a obra. A gente está pedindo para um conjunto, e não individualmente, né? E não para os nossos interesses individuais. E, infelizmente, o pedimos porque precisamos, queríamos ter, para não estar passando por essa situação que, para mim, ainda confesso a vocês, é constrangedora. Está pedindo no rádio, está pedindo em um púlpito. Para mim é. Sempre disse isso. E quem me conhece, durante os 23 anos que eu passei nas madrugadas do rádio, sabe disso. Exatamente por conta. Aí faço das palavras de Paulo as minhas palavras. Por conta dos enganadores, dos mercenários, a gente se constrange porque acaba se tornando pesado. E uma das coisas que eu nunca quis e não quero é lhes ser pesado. Por isso que normalmente eu peço a oferta diminuindo a quantidade, e ainda digo que a sua oferta deve ser voluntária, espontânea, e pela consciência da importância desse trabalho que nós fazemos. Porque Paulo evitou exatamente pedir aos irmãos da igreja em Corinto salário por causa dos mercenários que ele tinha no meio deles. Vimos isso nos capítulos 9, 10, 11 e 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quem ajudava Paulo em sua necessidade era a igreja da Macedônia, mesmo ele trabalhando para a igreja em Corinto e passando necessidade em Corinto. Ele que abriu mão de uma igreja que lhe pagava um salário. Mas como a igreja em Corinto estava passando por problema, ele disse: não, eu tenho que cuidar dos irmãos. E aí quando ele usa a expressão também de gastar e se deixar gastar. Mas voltando aqui para a problemática de Gálatas, era exatamente a interpretação errada que irmãos prosélitos estavam fazendo com os irmãos gentios, ou seja, judeus, estavam obrigando gentios a cumprir a lei de Moisés para se salvar. Aí já começava o enveredamento para o que a gente conhece hoje por heresia, não é? Por heresia. Inclusive, é importante pontuar, e eu falo aqui como
teólogo, eu falo, é como se agora colocássemos aquela taja aí. Essa fala é de inteira responsabilidade do pastor Amaro Corrêa. Se tivesse essa taja, esse selo, era bom que a gente colocasse, né? Quando a gente vai começar, a gente vai fazer um programa terceirizado na rádio, na televisão, aí começa agora com aquele anunciado, né? Esse programa é de inteira responsabilidade dos seus idealizadores, que é para não comprometer a empresa. Mas aqui eu me refiro a uma defesa à fé cristã, que eu tenho visto nas igrejas que se diz evangélica. Alguns, às vezes, meu Deus do céu, não sabem nem o que está fazendo. Mas eu fico aturdido quando eu vejo isso em uma denominação de um pessoal esclarecido. Quando eu vejo em uma igreja pequenininha, eu entendo que o colega pastor às vezes não sabe o que está fazendo. Mas quando eu vejo uma igreja de grande porte, eu digo, não, aí a turma não é possível que não conheça isso. Porque normalmente tem os consultores teológicos, né? É a igreja evangélica com bandeira de Israel. Pastor, se é contra Israel, não tenho nada contra Israel, e nem estou doido disso. Israel, historicamente falando, é o povo escolhido, é o relógio de Deus. Devemos orar pela paz em Israel. Há de quem se levantar contra Israel. Se levantar contra Israel, está se levantando contra Deus. Só que nós precisamos saber muito bem, e Deus não vai discordar disso, ao contrário, ele concorda comigo, que Israel é Israel e igreja é igreja. Israel é Israel, igreja é igreja. Não é? E usar a bandeira de Israel, usar a Arca da Aliança. Olha, irmão, a turma está fazendo a Arca da Aliança como um utensílio no templo, no culto. A turma não sabe o que está fazendo. Porque se fosse mesmo a Arca da Aliança, estava tudo morto a essas alturas. Porque na Arca da Aliança, só quem podia pegar eram pessoas consagradíssimas para carregar a arca. E tinha uma cerimônia tão grande, porque a arca ela tinha umas argolas. Não podia tocar na arca. Quem inventou de tocar na arca porque ela ia caindo, morreu. Eu não lembro agora o nome do personagem. Porque quando, eu acho que foi Davi, colocou a arca, não lembro o momento agora, até depois ler para relembrar. A turma estava carregando a arca num carro de boi. Num carro de boi. Era uma carroça. E quem já andou de carroça, né, sabe que a tal da carroça balança demais. Usar. Aí quando a arca tombou, ele inventou de segurar a arca. Oxente, morreu na hora. Morreu na hora. Teve outro momento que os inimigos de Israel colocaram a arca no templo de Dagon. Era um deus lá dos povos que eram inimigos de Israel. Porque venceram Israel, pai, pegaram a arca e botaram diante de Dagon para dizer que Dagon tinha ganho a peleja com Deus do povo de Israel. Dagon amanheceu com a cabeça torada. Aleluia. Aí botaram de novo, aí Dagon destruído. Louvado seja Deus. A arca, irmão, cuja tampa é chamada propiciatório, ela tinha mais dos querubins, onde a glória de Deus se manifestava. Dentro da arca tinha a porção do maná, tinha as tábuas da lei e a vara de Arão. Tem uma mensagem nisso aí, que é para nunca esquecer que Deus é providência, para nunca esquecer que Deus é poderoso, a vara de Arão que floresceu, e para nunca esquecer a vontade de Deus, por isso que tinha as tábuas da lei. E a imagem dos querubins, a arca ela ficava no Santo dos Santos. E no Santo dos Santos só quem podia entrar era o sumo sacerdote uma vez no ano, onde a glória de Deus se manifestava. E se o sacerdote tivesse inadequado, ele era fulminado lá dentro. A turma não tem noção do que é a Arca da Aliança, meu Deus do céu. Não, pastor, é porque a arca é símbolo da presença, sim. Mas exatamente por ser símbolo da presença, é que era um utensílio
de temor e tremor. Não podia se tocar, não. Aí a turma está usando a Arca da Aliança, está usando o candelabro, aí está usando um bocado de elementos do culto que acontecia no Velho Testamento. Igreja não é para isso. Igreja não adora assim. Igreja não adora assim. Jesus disse à mulher samaritana: a hora é chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa problemática que Paulo estava se deparando com os cristãos lá em aproximadamente 1000, vamos fazer os cálculos aqui, faz para mim rapidinho aí, 2025 menos 49, né? Rapidinho aí, a 1150, quase tantos anos atrás, vê se não é isso. 2025, a gente está em 2025, menos 49, rápido, é só arredondar assim, né? Aproximadamente 1976 anos atrás. A problemática que Paulo está vivendo na igreja de Gálatas é o problema que a gente está vivendo hoje. Há 1976 anos atrás é o problema que a igreja de hoje está vivenciando. Porque falta de ensinamento da palavra, o povo querendo enveredar mais pelo que acha fácil, fora esse negócio de tome bênção para lá, tome bênção para cá, fora esse negócio de eu profetizo, que Jesus não mandou a gente profetizar, Jesus mandou a gente invocar o nome dele para curar o enfermo, para expulsar demônio. Não é? Fora esse pensamento positivista que nós estamos enfrentando, além de tantas outras coisas como a teologia da prosperidade e esse movimento neopentecostal de coisas ungidas, de amuletos. O movimento neopentecostal é baseado em amuletos. E que Jesus não aprovou nada disso. Amuleto, pastor, sim. É rosa ungida, é óleo ungido, óleo comercializado, diga-se de passagem. Porque a unção é bíblica. O que não é bíblico é todo mundo ungir todo mundo. O que não é bíblico é vender óleo de unção. E glória a Deus que a nova direção da rádio não permite isso. Glória a Deus. O movimento neopentecostal é baseado em amuleto. Não é? E os únicos elementos, biblicamente, que comunicam o poder de Deus e que deve despertar a fé das pessoas é a imposição de mãos. Jesus disse: os sinais seguirão os que crerem em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A unção com óleo, que era uma prática cultural, terapêutica e é incorporada ao Evangelho de Jesus. E aí nós temos em Tiago, capítulo 5, a unção com óleo. O pão e o vinho da ceia, uma vez sagrados, porque comer do pão e beber do vinho é botar Jesus para dentro, são os únicos elementos ingeríveis que comunicam a presença do Senhor. É o pão e o vinho da ceia. Não tem água benta, água ungida, água consagrada. É o pão e o vinho da ceia. Os elementos bíblicos. Agora, tem pessoas que ficam inventando coisas de suas cabeças, aí as pessoas, não, mas deu certo. Mas dá certo, pastor. Bem, uma coisa é dar certo, outra coisa é agradar a Deus. Quando Deus mandou Moisés falar a rocha, e Moisés feriu a rocha, eu lhe pergunto, saiu água? Deus mandou Moisés falar com a rocha para sair água. Preste atenção à pergunta. E Moisés, com raiva, Moisés se estressar, o homem mais manso da terra, teve uma hora que ele se estressou. Porque o perfeito só Jesus, irmão. Perfeito só Jesus. Moisés pegou o mar, como diz o Sérgio, com o povo. Moisés ficou irritado, eu ia dizer outra coisa. Aí ele meteu-lhe a vara
na rocha. Saiu água? Saiu água, irmão? Tem gente dizendo que não, misericórdia. Saiu água, irmão. Hoje foi, saiu. O povo bebeu da água, mas quem bebeu foi o povo. O povo não está nem aí, irmão, para o que agrada e o que desagrada a Deus. A multidão não está nem aí para o que agrada e para o que desagrada a Deus. Saiu água, o povo bebeu. Agradou a Deus? Não. Não agradou, não. Deus chamou Moisés, pronto, vem cá. Gosta assim, amostradinho, vem cá. Tá vendo a terra prometida? Contempla aí, você não vai entrar nela não. Aí, a gente que é pregador evangélico pentecostal, mas Moisés entrou na terra, lá na transfiguração de Jesus e tal, Moisés apareceu, amém, mas em vida ele não entrou. Então, irmão, não vá atrás do que dá certo, procure ir no que agrada a Deus, e o que agrada a Deus é adoração em espírito e em verdade, que foi o que Jesus disse. A mulher samaritana, não, Jesus foi lá, a mulher estava pegando água do poço. Jesus chega, dá água para beber. A mulher olha para Jesus, como é? Que tu judeu falar comigo que sou mulher samaritana? É que você fala. Porque vocês dizem que é para adorar no templo e nossos pais adoram no monte. Tinha alguns outros problemas, como porque o surgimento do samaritano, os samaritanos é uma miscigenação de judeus com não judeus, né? Desde a época do cativeiro surgiu os samaritanos. Isso foi um problema também na construção dos muros lá no livro de Neemias, muito grande. Porque os judeus não permitiram que os samaritanos ajudassem na reconstrução dos muros de Jerusalém. Aí a turma criou um problema para embargar a obra. Mandaram uma carta para o rei Artaxerxes e tal, enfim. Tinha esse problema e tinha esse outro, um adorar no monte e outro adorar no templo. Aí Jesus disse, mulher, a hora vem é chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os que assim o adoram. No Novo Testamento, nós temos um problema diferenciado do Velho Testamento no meio do povo de Deus. No Velho Testamento era o problema da idolatria. Porém, desde que o povo sai do cativeiro, um problema que surge são as heresias, os ensinamentos errados. E a igreja, lá nos seus primeiros séculos, ela sofreu muita intervenção, que Paulo fala em Coríntios dos falsos profetas, e em Gálatas ele fala dos judaizantes e dos prosélitos, que eram judeus convertidos ao evangelho de Jesus. Paulo, que era zeloso, e ele fala extremamente zeloso das tradições de seus pais. Paulo era judeu, a gente vê isso, não é? Era extremamente zeloso. Mas quando aprove a Deus, que desde o seu ventre, que desde o ventre de sua mãe o chamou para a sua graça, lhe revelou a seu filho, a ele, revelou Jesus a ele, Paulo, para que Paulo pregasse entre os gentios, e Paulo não consultou a carne nem sangue. Não é? Louvado seja Deus. Paulo, que excedia em judaísmo a muitos da sua idade em sua nação. Paulo, que tinha uma conduta no judaísmo que sobressaía a muitos da sua idade, ao ponto de perseguir a igreja de Deus e assolar a igreja de Deus. Lembremos que Paulo pegou carta com os subsacerdotes para matar os cristãos. Matar os cristãos. Foi quando ele se deparou com Jesus. Saulo, por que me persegues?
Aí ele entendeu que estava fazendo a coisa errada. Aleluia. É muito lindo quando você correlaciona esse depoimento de Paulo em Gálatas com o testemunho dele, a conversão dele lá em Atos. Louvado seja o nome de Jesus. Aí Paulo diz, pessoal, o caminho não é esse. O caminho não é esse. E agora, veja o versículo 13 aqui. Mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguia, que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. E aí ele diz, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então, eu já estou abordando o capítulo 1 de Gálatas, mas que serve como introdução para dizer que o que Paulo quer defender aqui, nesse livro de Gálatas, é a fé salvífica em Jesus Cristo. A fé salvífica em Jesus Cristo, que é o único requisito para a salvação. Que é o único requisito para a salvação. A fé em Jesus Cristo. Né? Obviamente, esta fé em Jesus, ela é, vamos dizer assim, aferida. Preste atenção, que é importante entender isso. E a gente vê isso no conjunto do texto sagrado. Só para você ter ideia, deixa eu ir lá em Tessalonicenses. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Preste atenção. É importante entender isso durante essa abordagem que eu vou fazer de Gálatas. Versos 7 ao 9. E a vós que sois atribulados, descanso convosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção a isso. Marca aí na tua Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8. Grifa aí essa parte. Que Deus tomará vingança dos que não conhecem a Ele e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. Verso 9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. A observação ao Evangelho de Jesus, a obediência ao Evangelho de Jesus, as normas de Jesus, as regras de Jesus, é o termômetro da nossa fé em Deus. É o termômetro da nossa crença em Deus. É só isso que eu quero que você entenda. E obedecer a Jesus. Amém? E seguir isto pela fé. Não apelar para a perfeição, porque ninguém consegue ser perfeito, mas procurar viver este evangelho, apelando para a graça de Deus, por isso que a gente tem que estar constantemente pedindo perdão. E quando a gente pede perdão, a gente se reporta à cruz de Cristo, porque se não fosse a cruz de Cristo, não haveria salvação, não haveria perdão de pecados, não haveria remissão dos nossos pecados. Se dirigir ao Senhor pedindo-lhe perdão é necessário sempre, porque por mais que queiramos acertar, acabamos sempre errando. Que esta palavra te ajude a crescer na graça e no conhecimento do Senhor e te firmar nesta fé. A palavra que você ouviu ao seu ouvido foi a voz de Amaro Correia. Mas se essa palavra mexeu, lhe impactou, lhe trouxe consolo, edificação e exortação, aí foi a voz de Deus, a voz do divino que você escutou. Momento de oração.